Oi, Guzo, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e vocês? Tudo bem também. A Diretoria de Ensino de Tararé, né, a Unidade Regional de Ensino de Tararé, agradece muito a você por poder estar aqui hoje. Agradecemos ao Instituto Realiza Brasil por permitir que você estivesse aqui com a gente. É um momento de muito aprendizado, é um momento muito importante de discussão da tutoria e dos novos percursos que nós vamos percorrer, nós vamos caminhar nesses percursos, né? Para a gente conseguir a excelência do PEI, desenvolver ele da melhor forma possível. E nós sabemos que a tutoria ele é um ponto assim, determinante para o aluno, determinante para a escola, para ela conseguir avançar no sentido do aluno se apropriar melhor do seu projeto de vida, do seu desenvolvimento, da sua visão de mundo, né? Então, esse apoio do professor tutor, do profissional que é o tutor do aluno, ele é assim, ele é um potencial, ele é muito potente para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Então, tendo você aqui com a gente hoje para poder esclarecer as nossas dúvidas, dirimir essas dúvidas e nos impulsionar para frente é muito importante. Então, meu pessoal vai dar um oi para vocês, né, gente? Vamos dar um oi para todos? Vou passar a palavra para o Tavinho, Gus, e o nosso fomentador do PEI, nosso supervisor focal, que está aqui sempre estudando, sempre incentivando todo mundo no aprofundamento das premissas e dos princípios. Obrigada pela sua participação, obrigada novamente para o Instituto Realiza Brasil, tá bom? Obrigado a todos vocês. Obrigado, Carla, obrigado, Uso, por mais essa parceria, né? Agradecer ao Instituto Realiza Brasil por ter permitido você aqui conosco nessa tarde. Sabemos como é difícil encaixar um momento desse na sua agenda, porém, a gente conversa, alguns amigos estão ali, o Instituto autoriza, e nós estamos aqui conversando sobre percurso formativo de tutoria. Nós estamos aqui hoje com os vice-diretores, nós temos diretores de escola, nós temos professores coordenadores do CGPG, que nossa rede é composta de as escolas de 9 horas, 7 horas, escolas de anos iniciais que não tem a figura do vice-diretor. Então, da maneira viável, nós formamos as equipes e o responsável por cada tema dentro do programa de ensino integral. Nós temos aqui hoje o representante da nossa escola indígena, a Escola Estadual Aldeia Caruá, do município de Barão da Tunina, é o professor Emerson, né? E ele também está representando aqui a gestão da escola nesse trabalho de tutoria. Hoje, o que nós fizemos hoje, eu e Silvano e Carla já tínhamos feito essa imersão, né, no percurso. Hoje, nós discutimos, esses dias atrás, como que nós promoveríamos esse estudo com a nossa equipe da nossa região das escolas. Vamos trazê-los para a diretoria de ensino, o dirigente validou, para que eles possam fazer esse percurso da forma que merece, né? Estudando junto, tirando dúvida, e na conversa de onde, graciosamente, por destino, pelas mãos de Deus, você conseguiu esse agendamento para nós, o Instituto conseguiu te autorizar. Então, eles realizaram o percurso, né, todo o percurso hoje, e já tinha vários já tinham realizado nas escolas, e agora gostaríamos de ouvi-lo, né? E no final eles têm alguns questionamentos. Eles querem fazer um bate-papo com você no final. A palavra é sua, Deus abençoe, obrigado por estar mais uma vez conosco aqui em Tararé. Obrigado a todos vocês aí, né, pelo acolhimento e também pela atenção, pela dedicação, né, ao programa Ensino Integral, ao início dessa jornada da evolução do PEI, né, com esses nossos percursos formativos, e espero que tenha atendido uma boa parte da expectativa de vocês, esse documento, né, que não foi fácil fazer no primeiro momento, né, a gente achava que seria mais fácil, mas não é fácil escrever algo de uma maneira
simples e sem perder a essência, né? E também para transformar um pouco o conceito, a teoria em práticas, né? Então, essas são algumas diretrizes que a gente tem seguido aí na construção dos percursos formativos, né? Simplicidade sem perder a essência. A gente tenta ser o mais simples possível. Se perde a essência, a gente coloca mais um pouquinho. Se colocamos a mais, a gente tira um pouquinho, né? Mas sempre com o objetivo de ter um material bastante simples, sintético, objetivo e prático, né? Então, espero que tenha entendido aí uma boa parte da expectativa de vocês, tá? E o que eu posso falar? Olha, parece que já está no ar agora, me falaram no WhatsApp agora que já está no ar o percurso de princípios, né? Então, podem começar a olhar aí agora, assistirem, né? E pegarem os documentos de princípios, tá? E dali 15 dias, mais ou menos, teremos o percurso de projeto de vida, tá? Que a gente acha que ficou muito bom, tá? E depois, ainda esse ano, claro, depois de uns 15, 20 dias aí, a gente vai também ter os percursos de premissas, tá? E Mauro e eu, ontem, a gente ficou discutindo, né, quais serão os próximos percursos, né? E a gente está em dúvida, né, porque todos são importantes, né? Mas os mais importantes mesmo são esses aí, esses quatro que a gente falou agora, tá? Então, não tenho muito o que falar no primeiro momento, né, porque só está sendo um trabalho muito legal, né? As pessoas que estão nos ajudando na construção desses percursos são especialistas, são estudiosos, tem gente de fora, né, doutores, né, estudiosos, né, das temáticas e também pessoal da rede, né? Então, vocês estão vendo aí que tem gente da rede aí ajudando a gente, né? Então, é uma construção com várias mãos, né? E agradecer o Mauro, né? O Mauro realmente está apoiando muito esse nosso trabalho, né? Está ajudando muito, né? O Mauro Romano. Então, a gente está apostando que a gente acha que está no caminho certo, né? Mas quem deve falar isso são vocês, né? Então, estou à disposição de vocês, pessoal. Só não façam perguntas difíceis aí, que ainda tudo isso ainda é um pouquinho fresco para a gente, né? Também, né? Fico à disposição, Otávio. Fica à vontade. Beleza. Obrigado, Wilson. Então, nós tínhamos combinado o seguinte, nós fizemos o percurso e, a partir do estudo, eles fizeram um levantamento de dúvidas. Já adiantar para você que nós não tivemos momento formativo da diretoria. Então, algumas perguntas que eles farão hoje, talvez a gente já conversou ontem, né? Nós tivemos um bate-papo ontem. Então, agora os grupos estão divididos, estão numerados, eles já têm o levantamento de algumas dúvidas. Eu vou pedir para que eles se posicionem, né, o grupo 1, e assim na sequência, vem à frente, daí para fazer o questionamento. Quem é do grupo 1? Por favor. Olá, boa tarde, Gusto. Eu sou Rosimar, eu sou diretora de uma escola de anos iniciais, aqui de Itaberá, da Diretoria Regional de Ensino de Itararé. Então, essa escola é uma escola pequena, ela está localizada na zona rural. Então, ali, para trabalhar a tutoria, nós pensamos nas particularidades desta escola inserida dentro desta comunidade, da zona rural, e de tudo aquilo que eles vivenciam ali no dia a dia deles. Olhando, assim, para as nossas crianças, os nossos alunos, eles têm ali entre 6 e 10 anos de idade. Então, nós enfrentamos muitos desafios para estar implementando a tutoria na nossa escola, e também vencendo barreiras, não só nos professores, mas também para nós mesmos, em pensar em como desenvolver ali o projeto de vida em crianças, né? Então, primeiro nós tivemos que repertoriar esses alunos, porque eles são crianças, aí eles vão pensar em algo, um sonho, algo que está lá na frente, que para eles também acaba sendo muito difícil. Então, mas sim, nós estamos caminhando e hoje nós pensamos assim, como nós podemos trabalhar com esses alunos a questão da maturidade, né? Porque alunos do primeiro e segundo ano, principalmente, trabalhado ali com eles os sonhos, o projeto de vida,
nós já repertoriamos, os alunos de terceiro, quarto e quinto já têm uma certa maturidade, nos procuram, mas o primeiro e segundo ano ainda, muitas vezes, eles ainda encaram ainda com imaturidade, às vezes nós vamos fazer ali aquele atendimento de tutoria, eles não sabem o que falar para nós, então a gente vai ali instigando, vai ali conversando, perguntando, mas muitas vezes nós mesmos nos encontramos em dificuldades. O que você poderia dizer para mim em relação a isso? Para as outras diretoras que estão aqui também, de escola de anos iniciais. Então, Rosimar, a gente está falando de anos iniciais, né? Sim. Tá, os baixinhos. Eu tenho experiência com umas 8, 10 escolas de anos iniciais, tá? Que eu trabalhei 2 anos, mais ou menos, pelo menos 2 anos nessas escolas de anos iniciais. Então, a primeira e segunda escola que eu trabalhei anos iniciais, Rosimar, de novo, né, eu não tinha conhecimento nenhum de anos iniciais, tá? Aí eu chegava para a equipe gestora, falava assim, ó, eu vou falar para vocês o que é programa ensino integral para anos finais e médio. Se eu falar alguma coisa que conflite com os anos iniciais, vocês me apontem, por favor, né? Aí a gente tenta achar um caminho, né? Mas me apontem, não deixem de apontar. Então, eu fazia encontros uma vez por mês nessas escolas por 2 anos, tá, Rosimar? Então, foi uma convivência legal. Eu ficava lá 2, 3 horas em cada escola, uma vez por mês, né? Então, uma das primeiras escolas que eu fiz foi a Escola República do Paraguai, lá. Eu lembro que a Sheila era diretora e a Bel era a coordenadora geral, né? E a gente foi construindo bastante coisa junto, sabe? Então, depois de 2 anos, tá? Eu vou falar algumas coisas para vocês aqui, fala não só dela, como também das outras escolas que eu trabalhei anos iniciais, tá? E eles falaram assim, todos falaram, né? Guzo, tudo que tem no PEI de anos finais e médio, valem para anos iniciais. Valem. Claro que precisamos fazer algumas adaptações, né? Então, quais são as principais adaptações? A Bel me falou isso daí, a Bel que me definiu, né? Porque nos anos finais médios, tem lá a maturidade do projeto de vida da molecada, né? Quer dizer, não tem sonho, mas é um sonho ainda sem consistência, depois tem um sonho que já é construído, baseado já numa profissão, baseado no que ele quer ser, e depois lá já está, né, o sonho dele já está praticamente consolidado, tá? E a Bel levantou, falei, Bel, vamos pensar aí, me ajuda aí, né? Como é que seria a maturidade dos sonhos dos baixinhos de 7 anos, né? Aí ela falou assim, que ela tinha estudado também, ela falou, Guzo, para quem é de anos iniciais vai entender o que eu falo. Primeiro, o menino não tem sonhos, né, que é o nível mais baixo. O segundo nível, o sonho é ainda fantasia. O menino ou a menina quer ser um super-herói, quer ser um pássaro, né, quer ser algo que não é real, né? E o terceiro nível é quando o menino já tem um sonho concreto, né, algo que já é real, né? Inclusive, meu sobrinho, quando ele era pequenininho, ele queria ser lixeiro, né? Porque ele achava muito legal o trabalho do lixeiro, porque ele passava correndo atrás do caminhão, aquela coisa, né? Então, mas é um sonho, já é concreto, né? Então, o projeto de vida, na realidade, em anos iniciais, ele não... É muito mais adequado e recomendado trabalhar sonhos e não projeto de vida, né? Porque projeto de vida, vocês verão aí nos documentos que a gente está fazendo, né? É um planejamento, né, concreto para o futuro, tá? E um menino de 7 anos não tem ainda uma maturidade para desenvolver um planejamento, né, concreto, ético, né, para o futuro, tá? Então, é trabalhar com sonhos, tá? Onde que se trabalha bastante isso também, né? Tem alguém querendo entrar aqui. Tá? Então, onde que deve se trabalhar? No convívio, no projeto, no projeto de convivência, né? Tá? E outras coisas também que a gente fez algumas adaptações, que fazendo uns paralelos entre anos finais e médio com
anos iniciais, por exemplo, temos as eletivas, né? No ensino médio e anos finais. E nos anos iniciais, tem uma cultura do movimento, não tem? Tem linguagens artísticas, né? Então, cultura de movimento e linguagens artísticas, entre aspas, substituem as eletivas, onde cultura do movimento trabalha com foco muito maior em matemática e linguagens artísticas muito com mais um enfoque na língua portuguesa. Então, é a mesma coisa, a eletiva infelizmente, ainda existem alguns equívocos, né? A eletiva tem que trabalhar a base nacional comum, como também linguagens artísticas e cultura do movimento, tem que trabalhar a base nacional comum, né? Tem que trabalhar habilidades, tem que trabalhar conteúdos, né? Então, é associar a parte da eletiva, que é uma aula divertida, interessante, que também deve ser difícil, tá? Não pode ser uma eletiva só para a molecada se divertir. Então, cultura do movimento também não é só diversão, né? E linguagem artística também não é só diversão, mas tem que ser diversão, tem que ser divertida, tem que ser interessante e tem que ser difícil, tá? E no caso do clube juvenil, temos as assembleias, né? As assembleias. E a molecada tem que sugerir lá as melhorias, fazer as assembleias para discutir os problemas da escola, e eles direcionarem, tá, as ações junto com a direção e com a vice-direção, que pode ser feito, que deve ser feito, tá? E eu posso falar para vocês o seguinte, mais algumas coisas, tá? Então, tem essas adaptações, mas estão falando de tutoria hoje. Tutoria é igual, pessoal. Tutoria é igual. A Bel até que falava, né? A diferença da tutoria do ensino médio é que o pequenininho quer colo, né? O baixinho quer colo. O grandão quer colo, mas não pode falar, entendeu? Então, o acolher é igual, né? Eu não sei se vocês... Eu tenho certeza que vocês viram com cuidado, né? Aquelas abordagens, né? Que estão colocadas na ficha de evolução, né? Dar um bom dia, chamar o menino pelo nome. Vale para os mesmos alunos, seja de anos iniciais, anos finais e médio, pessoal. Então, o acolher é igual. A tutoria é igual. É claro que temos que respeitar a maturidade deles, né? Dentro do que eles estão lá nas suas faixas etárias, tá? E eu também sei, né, que para a parte de anos iniciais tem pouco material formativo, né? A gente já sabe disso, né? Então, vocês são carentes, né? E eu tenho lá no YouTube, se vocês quiserem ver lá, tem 2 vídeos, duas lives que eu fiz com a Terezinha, né, para falar de anos iniciais, tem 2, tá? E ela dá muitas dicas. O que eu estou falando aqui, mais ou menos por cima, ela fala com mais legitimidade, tá? A Terezinha, né, que é uma diretora, foi diretora, se aposentou, né, da Marisa de Mello, da Leste 4, tá? E eu posso falar por mais algumas coisas, Sosimar. Uma das 5 melhores escolas que eu conheci, uma delas foi de anos iniciais. Tá? Então, eu falo para você assim, Lizzie me contou isso faz uns 2 anos, mais ou menos, né? A gente fez uma formação lá na escola dela, etc. E depois ela me liga, né? Terezinha me liga. Ela falou assim, Guzo, você não sabe o que aconteceu ontem, né? Eu falei, por quê, né? Me conta aí, né? A Terezinha chegou na escola triste num determinado dia, né? Muito triste, né? Tinha acontecido uma coisa na família, né? Aí ela entrou na escola, ficou lá no meio, assim. Aí um baixinho de 7 anos chegou para ela e falou assim, professora Terezinha, diretora, posso conversar com a senhora, né? Eu falei, pode, né? Mas é uma coisa muito importante, eu queria falar com a senhora em particular. E aí a Terezinha foi lá na sala dela, e o baixinho sentou na mesa, né? Naquela altura, né? A mesa fica aqui na carinha dele, né? Dona Cleide, fecha o microfone. Os tronos e eleva os humildes. Cleide, fecha o microfone. Tá bom, calma.
essa daí é a Cleide, pessoal. Vocês viram a Cleide aí? A Cleide é a Cleide Torres, uma das diretoras das 16 escolas pioneiras do estado de São Paulo, tá? E ela está assistindo aqui porque eu pedi para ela assistir para a gente... ela trabalha com a gente no Instituto Realiza Brasil, tá? Tá bom? Dá um tchauzinho para a turma aí, Cleide. Tá? E se vocês quiserem uma consultoria com a Cleide, está em aberto, né? Depois é só pedir, o Instituto Realiza Brasil disponibiliza, tá, pessoal? Vamos lá. Então, voltando, né? Então, o baixinho foi lá na sala da professora Terezinha, né? E falou assim, dona Terezinha, todo dia, e eu observo muito a senhora, né? E hoje, quando a senhora chegou na escola, eu vi que a senhora, né? Fiquei observando a senhora e eu percebi que a senhora não está iguais nos outros dias, né? Porque normalmente a senhora chega, né, feliz, né? O que a gente está falando aí? Dos sentimentos, né? Nós estamos falando aí da educação interdimensional. E todo dia a senhora chega na escola bastante motivada, mexendo nas coisas, né? E fazendo as pessoas trabalharem, mexendo, dando as comandas, etc. E hoje a senhora não está assim, né? Isso daí é a parte motivacional, né? Da pedagogia, da educação interdimensional. E, dona Terezinha, aí tem uma outra coisa, né? Eu queria falar para a senhora, a última coisa, se a senhora precisar de ajuda, estou à sua disposição. Né? Um baixinho de 7 anos, tá? Então, esse baixinho de 7 anos fez pedagogia da presença com a diretora, fez educação interdimensional, fez 4 pilares, fez protagonismo, né? E fez tutoria invertida com a diretora, né? E, Rosimar, só mais um depoimento, né? Aqui em Santo André tem uma escola também de anos iniciais, que eu fui lá outro dia, e eu entrei na escola, né? Logo de cara tinha uma fila, né, dos meninos do primeiro ano, estavam na fila do lanche. Aí o último da fila olhou para mim e falou assim, o senhor é professor novo? Bom dia, né? Qual o seu nome? Né? Sou Guzo, tá. Aí o segundo menino da fila também quis me cumprimentar, né? Bom dia, senhor. O senhor é japonês? Aí eu tive que cumprimentar os 50 baixinhos da fila. Tá? Os 50 baixinhos da fila. E todos fizeram questão de me cumprimentar. Então, o que eu quero falar para vocês, pessoal, o Rosimar, principalmente para os anos iniciais, isso é uma conclusão, não é o que eu acho, é uma conclusão. Tá? E isso, todas as escolas que eu trabalhei, depois de 2 anos, a gente chega à mesma conclusão. Nos anos iniciais, o programa Ensino Integral é mais fácil. É mais... Não é falar mais fácil, fica um entendimento talvez, né, incompleto ou não tão consistente, mas quando o PEI numa escola de anos iniciais, por conta principalmente dos educadores, está na veia, é mais fácil se implantar um programa Ensino Integral nos anos iniciais. Porque os anos finais têm as dificuldades, né? Vocês vão ver lá nos materiais que a gente está fazendo em Projeto de Vida, né? Que fala, né, das características, né, das idades, etc. Aí começam as dificuldades, né? Dos anos finais, depois para os ensinos dos anos do ensino médio, né? Então, não sei, Rosimar, se eu te... Agora, com relação à tutoria, Rosimar, é igualzinho. É igualzinho. Se você tiver aí na ficha de evolução, na FA, né, nas coisas que a gente escreveu aí, com a ajuda, né, dos nossos especialistas, tá? Se você vê que tem algo aí que conflite para anos iniciais, por favor, né? Eu quero que você até me alerte, né? Floguso, isso aqui não vale para anos iniciais, né? Então, fico até pedindo para vocês aí, se tiver algo
que esteja conflitando, que não seja apropriado, vocês me falem, por favor, tá? Mas, Rosimar, tutoria é igualzinho, tá? Projeto de vida com essas diferenças, né? E essas demais diferenças que eu coloquei, né? Que é uma questão de adequação. Isso eu falo por conta do que as escolas com as quais eu trabalhei, os coordenadores, os diretores falaram para mim isso, tá? Então, estou só sendo o agente que está falando para vocês que anos iniciais, né, o que falta talvez, né, um pouco mais de orientação com relação a como que se trabalha linguagens artísticas, né, cultura do movimento, mas linguagens artísticas e cultura do movimento na escola da Terezinha, eles faziam um nivelamento, né, que tem o nivelamento nos anos iniciais tem menos do que nos anos finais e médio, para vocês terem uma ideia, tá? Porque tem o professor, né, de referência, no ensino médio já não tem, cada um, né? Então, tem uma série de facilidades, tá? Que são, é o que eu acredito que eles falam que são vantagens, né, nos anos iniciais, tá? Tá bom? Ok, obrigada, viu? Esclareceu bastante. Esclareceu bastante as nossas dúvidas. Eu também penso, como você, nessa questão da facilidade da implementação muito maior dentro dos anos iniciais, essa questão do acolhimento. Esses alunos pequenos, eles nos surpreendem a cada dia. Mas é questão de adaptação mesmo, então temos que pensar nisso. Muito obrigada. Ah, eu esqueci de falar, Rosimar, por último, a Terezinha, ela me contava as coisas que aconteciam na escola, nas assembleias, né? Por isso que assista a live lá, ela explica, né? Ela conta uma história que eles chegaram um dia na sala dela, a gente quer um impeachment de uma aluna. A gente quer um impeachment da aluna. Como assim? Vocês querem impeachment da aluna? Não, porque a classe toda está trabalhando a favor do aprendizado, etc. Só ela que não quer aprender. Ela está bagunçando. A gente quer um impeachment dela. Então aí que é legal, né? Porque a Terezinha, na escola dela, acho que na sua não deve ser diferente, ela deixava a molecada. Então, o protagonismo infantil, né? A Terezinha me mostrou várias vezes que funciona pra caramba nos anos iniciais. Eles são bondosos, mas também, ao mesmo tempo, são cruéis, né? E tentando fazer um joguinho de corpo, balançando de um lado para o outro. Dá para você fechar o microfone? Aldinalva, obrigado. A Aldinalva é a outra consultora do Instituto Realiza Brasil, está nos assistindo aí também para compartilhar com a gente um pouquinho aí das nossas conversas, tá? A Aldinalva também está à disposição da diretoria de Tararé para qualquer outra consultoria por meio do Instituto Realiza Brasil, tá? Tá bom? Então Rosimar, eu não sei se te ajudei ou te atrapalhei mais. Se tiver mais algum ponto, por favor. Não ajudou sim, muito obrigada, viu? Tá. Eu falei uma coisa que você já sabia, então, né? Não, quando você falou a questão dos sonhos, eu acho que muitas vezes a gente tenta acompanhar nos anos finais e médio, fazer muito aquilo que eles fazem também. Estávamos tentando falar a respeito das profissões, chegamos a fazer feiras de profissões com eles. Então, assim, não é que eles não tenham absorvido, né? Mas os pequenos, o primeiro e segundo ano que acaba sendo mais difícil, a questão do sonho, sim, vai ajudar bastante. Muito obrigada. Legal, porque eles sonham pra caramba, viu? Sonham bastante. Usam bastante os sonhos também. E agora, só aproveitando o Antônio Carlos Gomes da Costa, o Antônio Carlos Gomes da Costa fala que o sonho é o primeiro passo no desenvolvimento de qualquer indivíduo, né? O sonho, né? Então, não é muito diferente de projeto de vida, né? Então, a hora que a molecada está sonhando, eles estão à disposição para acordar, para estudar, para fazer as coisas. Então, e lembrando, né, que o pré-requisito para isso é que o adulto também tenha o seu sonho, né? É importante. Legal. Tá bom, obrigada. Então, dando sequência, vamos para o grupo 2. Posicionar aqui, só para enquadramento. Boa tarde. Eu sou a Juliane, vice-diretora da Escola Herculano, doutora Herculano Pimentel, uma FEI de 7 horas.
O meu grupo, coincidentemente, nós somos 4 municípios diferentes e 3 desses municípios também são PEI de 7 horas. Então, a gente tem, nós comentamos aqui que nós estamos prevendo alguns desafios grandes para a implementação da tutoria coletiva na PEI de 7 horas, porque a gente vai precisar tirar 20 minutos deles do almoço ou do jantar deles. A gente já tem esse problema no dia dos clubes, que também é durante esse período. Quais dicas o senhor pode nos dar para que essa implementação seja mais suave, mais tranquila, menos estressante possível para a tutoria coletiva? Tá. Juliane, né? Isso. Juliane, PEI de 7 horas realmente tem grandes dificuldades, né, de fazer não somente tutoria, também como clube juvenil. E o único horário que a escola tem é no horário do almoço ou da janta, né? Isso já é sabido. Você sabe, todo mundo sabe, né? A gente não precisa ficar aqui falando o contrário disso, porque só tem esse horário e não tem jeito, né? Isso foi consequência de uma série de mudanças que aconteceram, né, Juliana, né? E que agora está desse jeito, né? E o que eu posso falar para vocês que a SEDUC, né, está bastante consciente e sensibilizada com essa dificuldade de PEI de 7 horas, né? E está pensando em algumas coisas, né, que eu não estou a par, mas a gente conversa algumas coisas, e quando a gente fez esse documento, né, Juliane, de colocarmos aí do jeito que foi colocado, né, foi um jeito que eu acho que vocês gostariam, mas foi o jeito que nós conseguimos, tá? Então, eu posso falar para vocês o seguinte, isso é fala, né, do Mauro também, né, faça o que for possível, né, e dentro das possibilidades que a escola tem. Então, não adianta eu chegar aqui e falar para você, Juliane, ó, faz assim, faz assado, né, tá? E eu conversei com várias escolas de 7 horas, tá? Algumas eu já estava trabalhando, né, com as escolas, né, rotineiramente, e perguntei de novo depois com aquelas diretoras, vice-diretoras que eu tenho bastante já afinidade, né, falei, e aí, né? Então, cada escola está dando um jeitinho diferente para fazer tutoria, tá? E algumas escolas, né, acham alguma forma que se não dá para fazer toda semana, faz em cada 15 dias. É melhor fazer a cada 15 dias bem feito do que toda semana, né, daquele jeito que não está legal, né, Júlia, né? Então, o que a gente pode recomendar para você, faça aquilo que é possível, e aquilo que você fizer, faça com carinho, né, com atenção, que eu sei que vocês são aí de Tararé, vocês são poderosos no aspecto de comprometimento, etc., né, e quem sabe a gente consiga aí arrumar aí um espaço maior de tutoria, porque quando a gente falou, porque só para reforçar, né, quando foi escolhido tutoria, projeto de vida, princípios e premissas para trabalharmos os primeiros percursos, isso não foi porque o Mauro Romano achou que deveria ser isso, foi feita uma pesquisa profunda, né? Se vocês olharem o material orientador que o Mauro passou, eles fizeram uma pesquisa junto com vários institutos para identificar o que realmente traz resultados consistentes para as escolas. Então, as melhores escolas que foram feitas, inúmeras escolas das pesquisas, né, que estão também na mesma situação, né, de todas do estado de São Paulo, foi identificado que tem uma liderança forte, as escolas que conseguem excelentes resultados, mesmo com as dificuldades, tem um diretor forte, uma equipe gestora forte, comprometida, com busca da excelência, né, tem tutoria bem feita, tem projeto de... Não, bem feito é difícil falar, né? Mas tem uma boa tutoria, tem bom projeto de vida, tem um bom prática dos princípios, né? E tem uma boa prática também das premissas, tá? Então, e logo de cara fomos fazer tutoria, né? Porque a gente achou que tutoria era o mais urgente, né? Que uma tutoria
funcionando razoavelmente, Juliane, você sabe disso, né? Uma tutoria funcionando razoavelmente já traz muito bons resultados, né? Então, Juliane, você é diretora ou vice? Vice, né? Mas está junto com a direção, né? Então, de novo, né? Se vocês trabalharem com os educadores para que todo mundo fale bom dia na escola, né? Porque eu falo brincando, mas isso pela experiência, né? Eu falo que uma boa escola, uma escola de excelência, todo mundo fala bom dia, né? E para começarmos uma escola de excelência, começa por um bom dia. Então, naquela escola de anos iniciais que eu fui outro dia lá, alguém tem dúvida que aquela escola tem pedagogia da presença, né? Tem educação interdimensional, tem um bom dia, né? Entendeu? Então, se vocês começarem a trabalhar no básico, aí vocês viram na ficha de evolução, né, o básico lá, depois um pouquinho, na ficha de evolução tem lá. Vamos começando de cima para baixo, né? Aos pouquinhos. E, Juliana, eu não quero ficar falando, eu tenho que ser honesto com você, sincero, né? Não dá para fazer tutoria do jeito que é necessário, né, numa escola de 7 horas hoje, né? Então, a gente escreveu daquele jeito lá, também já está difícil, né? Fazer tutoria coletiva, fazer tutoria individual. Então, Principalmente porque eu tenho professor, eu tenho tutor, que ele tem 33 tutorados. Tá. Numa PEI de 7 horas. Não dá para fazer uma por dia, não dá, né? E ainda no horário do almoço, não dá, né? Então, Juliana, a gente sabe que não dá. Não adianta falar para você que dá, né? Então, tem uma outra coisa que eu recomendo, né? Por exemplo, isso daí nas outras conversas, né? Que eu acho que no caso da escola de 7 horas, eu acho que dá para fazer, né? Eu falo que na escola tem três personagens jovens, né? Ou baixinhos, né? Tem o Zezinho, que é o menino levado, tá faltando, tá defasado, tá bagunçando muito na escola, não tá interesse nenhum em estudar, esse é o Zezinho. Aí temos o Maximiliano, o menino que depois de algum tempinho ele fica tirando as melhores notas, né? Já está autônomo e competente nas notas, só tira boas notas, mas ele ainda não é solidário. E se ele não é solidário, ele normalmente é egoísta e arrogante, né? E é normal o menino de Zezinho virar Maximiliano, né? No 3º ano do médio acontece bastante isso, né? Na escola da Cleide acontecia bastante isso, né? Então, que também não é legal, porque se o Maximiliano sair competente, autônomo, competente, egoísta e arrogante, quando ele for para o trabalho, vai ser o primeiro a ser mandado embora, né? Tá? Então, aí tem o Protinha, né? O Protinha é o menino que já é autônomo, competente, solidário, independente da idade dele e da série ano que ele tá? Então, o que eu sugiro que não dá para cuidar de todos os Zezinhos, não dá para cuidar de todos os Maximilianos, né? E não dá para ficar cuidando também de todos os Protinhas, né? Então, eu sugiro que se escolha, por exemplo, por meio da vice-direção, você, né, fazer uma ficha lá, né, tem a ficha lá dos tutorados, que a gente está usando essa daí agora, né, e identifique o Zezinho mais crítico da sala, tá? Então, no primeiro ano A, o primeiro ano A, o Zezinho é esse aqui, ó, o número 1, e tem o Maximiliano, o número 1. E aí todo mundo estuda o projeto de vida do menino, as virtudes, as habilidades, etc., né? E todo mundo da classe, dos professores desse Zezinho e do Maximiliano, tem que estudar as fragilidades, as virtudes, etc., né? De cada um deles, né? Para todo mundo atuar como tutor, né? Na sua sala de aula, no corredor, no pátio, porque tutoria não é só, né, na hora, e também não é só o seu tutorado que você tem que dar tutoria, também para os outros meninos, né? Então, por exemplo, eu falo brincando assim sempre, né? O Zezinho é bom de bola. O Zezinho é simpático pra caramba. Bagunceiro, tá? Mas ele é simpático. Então, todo mundo tem que saber que o Zezinho é bom de bola, todo mundo tem que saber que ele é simpático, e todo mundo tem que saber que ele tem uma habilidade de informática grande, boa. E esse que é o problema também, né? A gente tem um menino levado e a gente só vê defeito nele. Antônio Carlos fala que a gente tem que ver o menino que a gente quer para o futuro, não o menino que a gente não quer, né?
Então, é a hora que o Zezinho tá ali e tal, o professor chega, o que não é tutor dele, fala, ô Zezinho, eu vi você jogando bola ontem, cara, você é bom pra caramba, hein, cara, parabéns, né? Ah, eu vi você conversando com os meninos lá no pátio, todo mundo gosta de você, você é muito simpático. Então, quando todo mundo começa a fazer isso com o Zezinho, porque você definiu que ele é o prioritário da classe, né? O que você está fazendo quando você elogia? Tá lá na ficha, né? Procurar as virtudes para elogiar. Por quê? Porque o Zezinho precisa melhorar a autoestima dele. E a gente só fica apontando coisa errada dele, né? Aí não vai aumentar, não vai melhorar a autoestima dele. A gente tem que dar para ele sensações de sucesso. Já todo mundo está me elogiando, então eu vou ficar um pouquinho, né? Então, você vai fazer isso com o Zezinho, não é só você, tutor, todo mundo, todos os professores da classe, daquela classe vai fazer, né? O Maximiliano é a mesma coisa, o Maximiliano, toda vez que ele fizer um gesto mínimo de solidariedade, todo mundo elogia. Pede ajuda para o Maximiliano, Maximiliano, me ajuda aqui. Aí ele ajuda, você tem que desenvolver solidariedade nele, você agradece, todo mundo agradece, etc, etc, entendeu? Então, aí, Juliane, a tutoria para uma escola de 7 horas é muito recomendável que se faça de uma forma coletiva, centralizando alguns estudantes, sabe? Porque quando você ajuda um Zezinho da classe, você está ajudando mais 2 ou 3, porque esse Zezinho, ele influencia mais 2 ou 3, não é? E o Maximiliano é a mesma coisa, o Maximiliano influencia 2 ou 3 Maximilianos, né? E o Protinha, você tem que identificar, ô Protinha, você já é o cara, meu. Você vai ter que ajudar o Zezinho e você vai ter que ajudar o Maximiliano, e combina com eles, com os Protinhas, entendeu? Então, a tutoria, nesse caso, é mais um sentido coletivo, com enfoque nos professores, né? Então, fazer uma situação inversa. Pessoal, nessa escola de 7 horas, é muito recomendável que a gente faça uma tutoria coletiva dos professores para um aluno, né? Inverter, a gente tem um tutor e tem vários tutorados, né? 33, né? Agora, peraí, pessoal, tem um Zezinho aqui, aqui, aqui. Nós, professores, coletivamente, vamos atuar para ajudar aquele Zezinho. Isso funciona, Juliana, isso funciona. Quando a escola começa a identificar e todo mundo ajuda os meninos que mais precisam de ajuda, seja Maximiliano, seja, né, Zezinho, funciona. Tá? Não sei se ajudei, Juliana. Ajudou sim. Principalmente porque aí a gente não vai ficar preso àquela obrigatoriedade de juntar toda semana os 33 aqui, os 27 ali, mas a gente vai conseguir organizar melhor os espaços da escola, selecionar esses alunos, pelo menos para aquela semana eu vou selecionar os Zezinhos, para outra eu vou selecionar os Maximilianos, para a gente tentar fazer um trabalho bem bacana. Tá. E eu tenho certeza que vocês aí, tá, né, estão fazendo um bom trabalho, né? Então, eu converso um pouquinho, né, Otávio? E um pouquinho com a Carla e tal, e sempre eles ficam me contando aí que eles ficam muito contentes com o trabalho de vocês. Então, PEI de 7 horas, aguardem um pouquinho, tenham um pouco mais de paciência, tá? Que está no radar, né, para que a gente consiga. Eu não tenho autoridade para isso, né? Eu sou simplesmente um consultor, né? Mas vamos pensar aí, estão pensando aí para dar uma melhoradinha aí, tá? Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Juliana. Vamos então no grupo 3. Quem é o representante do grupo 3? Vamos, gente? Vamos. Grupo 3? Quem é o grupo 3? Boa tarde, Guzo. Boa tarde. Meu nome é Ricardo, vice-diretor da Escola Gabriel. Anos iniciais, como também a primeira professora aqui, a diretora também falou com o senhor. A nossa dúvida, nós tínhamos uma dúvida sobre a tutoria coletiva, mas o senhor já falou. Então, a gente vai para a segunda dúvida, então, do grupo. Qual seria o tempo ideal para a implementação e a formação dos demais tutores nas nossas escolas? Você está falando de professores novos que estão chegando, Ricardo, ou... Todos, tanto os novos que possam chegar, como também os que já estão na rede.
Tá. Ricardo, eu vou te falar uma coisa, tá? Não sei se vou te convencer, tá? Quando a gente fez o percurso, iniciamos o percurso da tutoria, a conversa minha e com o Mauro era assim, ó. A gente precisa fazer um kit, né? Que a gente começou chamando de kit, tá? Depois virou percurso, tá? A gente precisa fazer um kit formativo e o tutor, professor novo, chegue na escola agora, chegou hoje, cara. O cara entrou lá na porta hoje. E ele tem que fazer tutoria amanhã. A gente tem que dar uma orientação para esse cara que chegou hoje para fazer tutoria amanhã. Num nível muito básico, mas que ele se sinta seguro para fazer a tutoria no dia seguinte. Você acredita que a gente comprou nisso? Talvez você não acredite, mas foi assim. Então, se você olhar lá na ficha de evolução, no nível básico, no nível inicial, tá lá alguns dados fáceis e possíveis de serem conseguidos de um dia para o outro, certo? Nome completo do pai, da mãe, profissão do pai, idade, algum registro lá, alguma coisa assim, certo? Então, aquela parte básica, Ricardo, dá para pegar de um dia para o outro esses dados, não dá? Dá. Tá, então o cara vai pegar o DOS, vai ler o DOS, vai ler a ficha de aplicação, e o vice-diretor vai chegar para ele e falar, cara, se concentra só no nível básico, ó, e eu já antecipei, eu já tenho quase todos os dados lá preenchidos do menino que você vai fazer tutoria individual, por exemplo, né? Cria aí meia dúzia de abordagens, baseado nesses dados, poucos dados e pequenos, né? Que está lá no DOS, né? Está na ficha de aplicação. No dia seguinte, você chega para o moleque e fala, bom dia, né? Bom dia, o professor sabe fazer falar no dia seguinte, né, Ricardo? Bom dia, o seu nome? Caramba, você tem o mesmo nome do meu pai, cara, que legal, cara. Né? E outra coisa, o teu pai não é aquele lá que trabalha na empresa tal, cara, que não sei... o meu tio conhece ele conhece, sabe? Quer dizer, com aqueles poucos dados que você tem lá, professor novo, ele, né, tendo, né, essa orientação e um pouquinho de vontade, ele consegue fazer uma boa conversa. Porque o Antônio Carlos Gomes da Costa fala que a primeira fase para fazer é o processo de abertura, né? O que é o processo de abertura? É o adulto se abrir com o jovem, criar vínculos, etc., pedagogia da presença e, ao mesmo tempo, desenvolvimento de tutoria, desenvolvimento de protagonismo, etc. Então, quando a gente fez o percurso da tutoria, a gente pensou nisso, Ricardo. Quer dizer... E outra coisa que talvez, não sei, isso vocês precisam falar, não sou eu que tenho que concluir, o percurso formativo, DOS, FA, ficha de evolução, né, e aquelas coisas lá que estão lá, a gente fez, sabe para quê, Ricardo? Isso que você tem que me falar depois, tá? Para não precisar mais de formação. Então, o professor novo chega... Você fala assim, lê o DOS, vê a ficha de aplicação, cara. E você precisar, você me procura. Entendi. Tá? E vocês que têm que falar para nós, né, se isso é assim mesmo, ou se a gente está achando que é muito fácil e não é tão fácil assim. Tá? Não sei, vocês viram os documentos. Com esses documentos, eu pergunto, não estou afirmando. Foi feito com essa intenção, Ricardo, de você não precisar mais reunir mais ninguém. Vou fazer formação de tutoria, pessoal, 2 horas, 3 horas. Não, pessoal, tá aqui o material, ó. Tá aqui o DOS, tá aqui a FA. Depois vai ter uma R aí, e que você vai ver, mas não é agora, cara. A R daqui no final do bimestre, cara, que vai ter uma coisinha ali para você fazer. Tá? Aí, Ricardo, eu pergunto não só para você, para todo mundo. Precisa você, como professor novo, ou na sua equipe,
Precisa fazer formação presencial sobre tutoria com esses documentos? Sim ou não? Ao meu entender, sim. Principalmente em alguns documentos que foi passado. Tá. Eu estou falando de DOS e FA. Não. Então, se você chegar, o professor novo chega hoje, você dá o DOS para o cara. Ele lê em 10, 15 minutos e pode tirar dúvida com você, claro, né? Sim. Né? Aí ele leu a ficha de aplicação, ele leu em 10, 15 minutos, assistiu os vídeos. De novo, Ricardo, você tem que estar à disposição, você tem que estar, né, mostrando para ele que você está à disposição dele para ajudar no que ele precisar, mas, em princípio, você não precisa dar formação para ele. Correto. É isso que nós pensamos em fazer. Não sei se atendemos as expectativas de vocês. É isso que eu estou querendo colocar para vocês, tá? Tá entendido. Agradeço. Obrigado. Tá, Otávio, Otávio, Ricardo, pessoal aí, né, Ricardo? Se você falar para mim que esse DOS e esse FA não é o suficiente, que tem que dar formação além disso, aí você não precisa? Dizendo todo o percurso, as documentações, eu percebi que tem várias informações, principalmente das fichas, né? Não nos documentos que o senhor falou, né? Das fichas, talvez a gente precisa orientar, sim, mas o documento formador aí, não. Tá. Agora, só ilustrando um pouquinho, não querendo justificar, tá, Ricardo? Porque as formações antigas, os materiais antigos, né, se trabalhava muito conceito e teoria, né? Pedagogia da presença, tutoria, isso, né? Você lia bastante material, conceito e teoria. Conceito é a ideia, conceito é a definição e a teoria é o que explica o conceito, certo? Os materiais, não é uma crítica, tá? Não quero criticar nada, mas os materiais, normalmente, não é só para da educação, todo material, né, de organizações aí, diversas, né? Tem o conceito e tem a teoria. E tem um pouco de prática, né? Tem um pouco de prática. Mas o que a gente fez? O que foi a nossa intenção? Que foi bastante difícil, tá? Por isso que eu falo, né? E a gente fica até, né, orgulhoso de algumas coisas aí, né? A equipe e tal. Por quê? Porque eu vou falar o que um doutor, né, especialista em programa ensino integral, ele viu dois percursos, né? Viu de tutoria e viu de princípios, tá? O princípio está saindo hoje, já saiu, né? Aí ele chegou para mim e eu falei, cara, eu queria que você criticasse, né? Porque eu passei por vários testes, né? Eu fiz vários testes com esses documentos, claro, né? Chamei pessoas para corrigir a língua portuguesa, chamei pessoas para corrigir algumas concordâncias, chamei pessoas para verificar se tinha alguma coisa que conflitava com a legislação, né? Se conflitava com a cultura, né? Então, aí eu chamei esse doutor, né? Falei, cara, eu quero que você critique. E é um amigo, né? Um cara que eu conheço da rede, que é meu amigo, que fala o que eu quero ouvir, não que eu... Fala o que eu preciso ouvir, não o que eu quero ouvir. Sabe aquele cara que só fala o que você precisa ouvir, né? Porque falar o que a gente quer ouvir, todo mundo pode falar, né? Aí ele falou, cara... E ele é doutor, né? Ele falou, cara, eu conheço pra caramba tudo isso que você está falando, princípios, teoria, etc. Caramba, meu. Vocês conseguiram colocar de um jeito que está aí dentro o conceito. Está aí dentro a teoria. Mas só tem prática. Só tem prática. Então, um dos segredos que tem nos percursos, que não é segredo para ninguém, que está todo mundo vendo, Ricardo, é que pedagogia da presença o que é? É dar bom dia, é chamar o menino pelo nome, elogiar para aumentar a autoestima, identificar as fragilidades para ajudar, é fazer as trocas dos pequenos nada, um sorriso, um abraço, um aperto de mão. Precisa explicar o que é pedagogia da presença, Ricardo? Não. Né? O que é educação interdimensional? É respeitar e desenvolver no moleque o controle dos seus sentimentos, da sua corporeidade,
verificar se o menino está precisando de alguma coisa, né? Então, o que tem nos percursos são práticas que traduzem a teoria, que traduzem o conceito. Tá? Então você não vai precisar mais explicar para o professor o que é pedagogia da presença, porque você vai explicar do seu jeito, ele vai entender do jeito dele, que não necessariamente é a mesma coisa, porque a gente entende coisas diferentes, não é? Sim. Agora, quando a gente coloca, pedagogia da presença é dar bom dia, pedagogia da presença é chamar o menino pelo nome, pedagogia da presença é fazer as trocas dos pequenos nadas. Alguém vai ter dúvida, Ricardo? Não. Né? Então, a ficha de evolução é o documento que estabelece para a gente, numa relação causa-efeito, começa de cima para baixo, e um segredo que eu vou contar para vocês, né? Para fazer do item 1 até o último item, vai demorar 2, 3 anos, tá, Ricardo? Não vai conseguir fazer do 1 ao último em 1 ano, não vai dar, cara. Não vai dar. Então, faça com calma, cara. Essa é o foco da pergunta, é esse tempo mesmo que a gente está buscando do senhor. Ricardo, você que é bom pra caramba, você vai fazer tudo em 2 anos. Não vai fazer em menos que 2 anos, cara. Eu corto o dedo do Otávio e jogo o cachorro comer se você fizer em menos de 2 anos. Tá? Então, se você for bom pra caramba, você não vai conseguir fazer todos na sua escola, todos em 2 anos. É entre 3 e 4 anos para todos da escola fazerem tudo aquilo, Ricardo. Tá certo. Cara, isso é uma coisa que o Mauro tem ajudado bastante, cara. Não vamos colocar gás na turma. Cada um vai fazer no seu ritmo, porque tem uma escola e todos os professores são bacanas pra caramba, entusiasmados. Agora tem uma outra escola lá que tem uma meia dúzia que precisa dar uma empurradinha, né? Tem que dar uma ajudazinha, né? Então, o importante é evoluir. O importante, Ricardo, é você ver a cada bimestre a escola evoluir. Sabe? Tá? Então, é o que eu falo, né? O que é mais importante? Quem que é o melhor aluno? Aquele menino que estava tirando, que merece mais reconhecimento? Aquele menino que tirava 2 está tirando 4, ou aquele que tirou 8 tirou 9? Qual dos dois merece o reconhecimento? Os dois, porém o grau tem que ser menor. Os dois. Porque se você reconhecer só o que tira 9, o menino tirou ela 2, tirou 4, meu. Caramba, você tem que incentivar esse baixinho aí para ele continuar 4, 4,5, 5. O importante é evoluir. E cada um tem o seu ritmo. Cada escola tem o seu ritmo. Cada escola tem a sua equipe. Então, por isso que algumas definições que a SEDUC está passando para vocês, né? Tá? E tem muita coisa, muitos fundamentos, né, teóricos e práticos que eu, principalmente o Mauro, nós dois, né? O Mauro é fera, viu, pessoal? O Mauro conhece pra caramba de gestão, de organização, de educação, ele trabalhou um bom tempo já, etc. Então, a gente está querendo quebrar alguns paradigmas aí, né, porque até outro dia, até mais ou menos hoje, né, não vou falar até outro dia, tem muita pressão sobre vocês, né, pessoal? Tem muita pressão, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, né? Então, a gente quer um pouco aliviar isso, sabe, Ricardo? Ricardo, faça no seu ritmo, mas evolua, cara. Faça com a mente, faça com o coração, mas evolua, cara. E não dá para fazer isso em 1 ano, cara. Não dá. Não dá. Importante é você, se não for em 3, pode ser em 4, pode ser 5, mas evoluir. Não só ficar no 2. Não só ficar no 1, mas evolua. Tá? E uma coisa que é importante, a gente só vai fazer direitinho, Ricardo, se a gente tiver condições, vontade, na mente e no coração, sabe? Se for forçado, Ricardo, tem que fazer em 1 ano. Cara, você vai fazer com amor, cara? Você vai fazer, se eu falar para você que você tem que fazer em 1 ano, você vai fazer com amor? Você vai fazer com consciência? Porque você já sabe que não dá.
Né? Então, Ricardo, isso, né, a gente no PEI, a gente está querendo tirar essa pressão de ter que fazer por fazer, sabe? Então, vocês estão vendo os percursos aí, se não estão bons, eles não estão completos, não estão perfeitos, né? A gente vai refazer algumas coisas de tutoria, porque a gente já recebeu vários feedbacks, né? Ano que vem, bem provável que a gente melhore o que já tem pronto, tá? O de princípios que saiu agora já saiu melhorzinho do que foi o princípios, e o Mauro e eu, a gente já conversou, né? Pô, Mauro, não está completo a tutoria, não está perfeito, mas eu acho que do jeito que está, né? Depois o Otávio pode falar melhor, né? O pessoal avaliou lá, 90% do pessoal gostou, né? Do percurso de tutoria, e o Mauro, a gente falou, Mauro, se a gente tiver que refazer isso aqui, vai demorar mais 2 meses, então, vamos lançar, Mauro, vamos lançar do jeito que está, porque está incompleto, está imperfeito, mas vai ajudar, né? Verdade. E o ano que vem a gente vai revisitar a tutoria, como a gente vai revisitar princípios, e princípios eu tenho certeza que está melhor que tutoria, e projeto de vida está melhor que princípios e melhor que tutoria, pessoal, é engraçado, né? Porque quando eu estava fazendo princípios, já estava pronto tutoria, né? Aí eu estava fazendo princípios, né? Escrevendo, aí eu voltava na tutoria. Isso aqui tem que estar na tutoria. Aí eu voltava na tutoria. Aí não acabava a tutoria e não acabava princípios, né? Aí eu cheguei para o Mauro um dia e falei, Mauro, eu vou parar de mexer em tutoria, porque senão eu não acabo nem tutoria nem princípios. Sabe por que eu estou falando isso, pessoal? Porque é um segredo, mas eu acho que vocês já sabem, mas fazer tutoria é praticar os princípios. Praticar os princípios é fazer tutoria. Então, vocês vão ver o percurso de princípios, pessoal, vocês vão ver. Sabe, o tutor tem que praticar a pedagogia da presença, tem que praticar a educação interdimensional, tem que praticar e ensinar os 4 pilares, tem que praticar e ensinar o protagonismo. Então, tutoria é a prática dos princípios. E princípios é fazer tutoria. Como princípios também é fazer uma boa gestão da sala de aula. Uma sala de aula que tem as práticas dos princípios pelo adulto e pelas crianças, adolescente, caraca! Uma escola que pratica os princípios. Caramba, a escola pratica a pedagogia da presença, todos da escola praticam a pedagogia da presença, todos praticam a educação interdimensional, todos ensinam e praticam 4 pilares de protagonismo. Caramba! Que escola é essa? Escola de excelência. Verdade. Pessoal, se vocês deixarem, eu fico falando a tarde inteira aqui, então... Agradecido, obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Vamos com 4, né? Então, quem vai dar a sugestão? Olá, eu sou a Elaine, da Escola Heitor Guimarães Porto, sou vice-diretora também, inclusive a escola vizinha aqui da diretoria. E a nossa pergunta é sobre a ficha de evolução da tutoria coletiva. Eu acredito, assim, que esse alinhamento é interessante para, talvez, padronizar as escolas, porque, apesar de ser semelhante, cada um trabalha de uma forma um pouco diferenciada. Então, não sei se todas, mas, nesse sentido, em relação à temática trabalhada no momento da tutoria coletiva, geralmente a escola ou o vice-diretor determina a temática de acordo com a necessidade da escola e é discutida com os grupos. Porém, não havia essa... Eu coloquei como avaliação. Então, eu fiquei um pouco em dúvida em relação a esses pontos positivos, pontos de atenção, estudantes de destaque, estudantes de pontos de atenção, considerando que nem sempre, apesar que a gente deseja que eles sejam protagonistas, nem sempre eles se manifestam muito. Uns são mais tímidos, outros menos. Então, na verdade, são 2 dúvidas. Uma em relação à temática, porque aqui fala que é o tutor que determina. Até faz mais sentido, porque cada grupo tem uma característica diferente. Talvez a necessidade não seja da escola como um todo, mas sim específico do grupo. O assunto que vai ser discutido ou debatido. Então, nesse sentido, é o tutor que determina mesmo a questão da temática da discussão coletiva. E o segundo ponto é como avaliar
os tutorados, nesse sentido. Não sei se ficou claro a minha pergunta. Elaine, a tutoria coletiva, a atividade mais recomendada e mais fácil e mais prática são as rodas de conversa, né? Agora, rodas de conversa sobre o quê, por exemplo, né? Então, a escola tem um cenário, certo? A escola tem um cenário. Então, tá acontecendo algumas coisas acontecem na escola, né? Óbvio, né? Eu tô falando um pouco, às vezes, de coisas críticas, tá? As coisas legais, né? E coisas críticas, né? Então, o tutor, ou um alinhamento que possa existir com a vice-direção, pessoal, está acontecendo aqui pichação, um exemplo, né? Então, vocês podem, entre vocês, alinharem com a vice-direção, dá para vocês fazerem aí algumas rodas de conversa sobre pichação, né? Ou bullying, ou convivência, né? Ou conflitos. Aí, porque o que o programa pede, né? Várias coisas, mas uma das coisas fundamentais que a escola precisa garantir logo de cara é uma boa convivência, né? Está lá nos 4 pilares, né? E uma boa convivência tem que ter pedagogia da presença, tem que ter educação intervencional, tem que ter, né, tal. Então, o tutor tem que ter esse entendimento de trabalhar uma coisa que seja necessária, importante naquele momento, e que também aquele grupo de tutorados tenha condições de conversar, certo? Fazer uma roda de conversa, né? Então, por exemplo, você vai trabalhar bullying. Aí você prepara um material mínimo, né? E depois faz alguma apresentação baseada em alguns fundamentos, alguns conceitos, alguns teóricos, etc., conversa com eles, pede a opinião deles, etc. E nessa conversa, nessa roda de conversa, o tutor tem que observar, né? Tem aquele menino que fala bastante, tem aquele que fala mais ou menos, e tem aquele que está muito cabisbaixo, por exemplo, né? Então, quando a gente fala que o tutor tem que fazer preenchimento daquela ficha, né? Os pontos positivos gerais, o que aconteceu? Quais são os 3 principais pontos positivos? Os 3 principais, Elaine, não é para ficar fazendo as 3 principais. Pô, o pessoal se interessou pelo tema. Houve uma participação legal, né? E houve boas ideias, etc. 3 pontos positivos, né? Tá? Então, 3 pontos positivos e o que você observou, né? Tá lá as constatações, evidência 1, 2 e 3, certo? Pontos de atenção. Pontos de atenção pode ser relacionado ao tema, relacionado ao comportamento dos meninos, que não se comportaram, não se interessaram, né? Um pouquinho de indisciplina, tá? Pontos de atenção. Estudantes destaques, positivos, né? Claro. Você coloca lá quais os estudantes foram os destaques. Estudantes, pontos de atenção, 3, né? Aí você vai definir ações gerais coletivas que você vai fazer, e aqueles pontos críticos e os estudantes críticos, você direciona para tutoria individual. Tá? Essa foi a proposta que a gente construiu. Tá? E falta um pouquinho de detalhes aí com relação a rodas de conversa, alguma coisa assim. Deve ter aí, né? Algumas definições de rodas de conversa, não tem? Tem, né? Eu já não lembro mais de tudo, tá, pessoal? Por isso que eu estou olhando aqui, tá? Então, Elaine, eu coloquei uma explicação que não sei se te atendeu, aí, se ficou claro para você, essa ficha aí, tá? Então, olha lá, o nome do tutorado está faltando aí, por exemplo, o objetivo do encontro, que é uma roda de conversa relacionado a uma temática. Tá, tá certo, é isso mesmo. Eu te atendi, Elaine? Sim, tudo bem? Questão da explicação mesmo, de como seria essa pequena avaliação, né? Tá, o importante aí é o vice-diretor ter o domínio, o conhecimento, né? Não o domínio de querer mandar, não, o domínio de ter o conhecimento,
a Ilane está trabalhando isso, o outro professor está trabalhando isso, aquele outro está isso. Tá? Então, aí é um momento que a vice-direção e a equipe gestora pode orientar todos os professores para trabalhar os temas críticos e positivos da escola. Não é só crítico, é trabalhar coisas boas também, tá? Uma coisa que está acontecendo super legal na escola, pessoal, isso é importante, ó. Está acontecendo uma coisa super legal. Por que está legal aquilo lá? Pessoal, vamos fazer uma roda de conversa. Por que essa iniciativa deu certo? Por que deu resultado? Aí o pessoal vai falar, deu certo porque todo mundo se engajou. Ah, deu certo porque é um tema interessante. Aí deu certo porque não sei o quê. Não é só trabalhar problemas, pessoal. Né? Então, as pessoas ficam motivadas quando resolvem problema e quando conseguem coisas positivas e tem sucesso, né? Tá? Foque nas coisas positivas também, tá, Helene? Não só nas negativas, tá? Obrigada. Nada. Vamos conversar. Boa tarde, Gus. Meu nome é Eunice, sou vice-diretora. Qual o seu nome mesmo, desculpa? Eunice. Eunice. Isso. Trabalho no AP de 9 horas, na cidade de Itaberá, pertencente à diretoria de Itararé. Também sou dos anos iniciais, que é um público mais delicado, né? Como já teve pergunta. Então, assim, a minha dúvida, a dúvida do grupo tem aqui um documento de avaliação do realizador da tutoria, a R2, onde os tutorados vão avaliar o tutor. Sim. A preocupação é a seguinte, como já foi citado pela diretora Rosimar lá no início, o nosso público de 6 anos, do primeiro olhinho, eles são um público bastante imaturo ainda, né? Primeiro e segundo ano, que é mais a preocupação. Aqui eles vão ter que responder. Meu tutor conversa comigo, né? Seu projeto de vida, meu tutor interessa pelo meu aprendizado. A preocupação, quando for passar essa ficha, trabalhar com os tutores, eles já sei que eles vão questionar, nossa, mas a maturidade das crianças, eles ainda não apresentam essa maturidade. E como adaptar, como fazer isso? Tá bom. Eu peço para vocês, inicialmente, foi um bom feedback de anos iniciais, tá, Eunice? Por exemplo, essa questão número 1, o meu tutor conversa comigo sobre meus avanços, me elogia e me incentiva a buscar o meu projeto de vida. Essa questão não é adequada para anos iniciais. Sim. Certo? Tem que ter uma certa maturidade, né? Para entender o processo. Agora, vamos pensar junto, Eunice. O meu tutor conversa comigo sobre meus avanços. Isso, os baixinhos têm condições de avaliar? Sim. Alguns... Se eu estou melhorando, por exemplo, se eu estou melhorando... Nós, falando para a minha realidade, ainda temos, não vou dizer 100%, claro, mas temos alguns alunos que ainda não conseguem. Então, por exemplo, vou estender um pouquinho a sentença. O meu tutor conversa comigo sobre os meus avanços ou as minhas melhoras, né? E me elogia e me incentiva. Na parte que fala do elogio, com certeza, todo mundo elogia quando o aluno avança, né? Então, essa questão já está claro que ela é inapropriada para anos iniciais. Só falta dar uma melhoradinha nela, uma modificada nela, certo? Certo. Tá? Agora, essa segunda. O meu tutor se interessa pelo meu aprendizado e me ajuda a estudar e aprender mais? O ajuda a estudar talvez fica complicado, porque a criança entende que dentro da sala de aula, ao meu ver, seria uma coisa específica. O professor está trabalhando no coletivo. Vamos por partes, então, Eunice.
O meu tutor se interessa pelo meu aprendizado? Eles têm condições de avaliar isso? Sim, sim. Tem. Me ajuda a estudar? Estudar, o professor, na verdade, ajuda, sim. Ele tem condições de responder isso? O professor me ajuda a estudar? E sim, não 100%, volto a afirmar. Não Tá. 100%, mas alguns sim. Então, essa daí está mais apropriada, mas não está 100%, certo? Sim. A terceira, o meu tutor me ajuda quando eu preciso de qualquer tipo de ajuda? Eu acho que se qualquer tipo de ajuda vai ficar muito amplo para os alunos pequenos. Como é que você mudaria essa frase? O meu tutor me ajuda quando preciso? Acho que daí qualquer tipo de ajuda que eu acho que fica muito amplo. Entendi. Eunice, eu não sou o dono, né, da verdade, não sou o dono, né, desses documentos, né? Mas se vocês forem fazer isso aí, eu estou anotando aqui, tá? Sim. E não vai dar para mudar amanhã, mas dá para mudar depois da manhã, tá? Mas tudo é para isso, né? Tá? Então, para anos iniciais, essas 3 questões foram feitas muito mais com enfoque em anos finais e médio, tá? Ponto. E você está levantando um ponto aqui e eu concordo com você, que não são adequadas para anos iniciais. Se vocês forem fazer, na sua escola, na sua diretoria, eu vou até falar para o Mauro depois, colocar isso em algum lugar para anos iniciais, para fazer umas adequações nessas questões para anos iniciais. Mas faça. Tá certo. Agora, só para vocês entenderem também, tem 3 questões para realizador e tem 3 questões para o líder só, para ele ser avaliado, certo? Sim. Porque aqui a gente quis colocar o mínimo possível para dar menos trabalho, que ao mesmo tempo pegue as coisas importantes, né? Então, com essas 3 questões, dá para você avaliar muito bem se o tutor está sendo legal ou não, certo? Está sendo bom ou não. Sim. Não precisamos de 50 questões. Então, quando a gente conversou, Mauro e eu vou contar alguns segredos, não conta para ninguém, tá, pessoal? Quando a gente fez, a primeira versão que eu fiz dessa avaliação do tutor, tinha 20 questões. Aí eu pensei comigo, né? Falei, não, 20 é muito. Aí eu fiz outra de 10. Aí eu apresentei para o Mauro, né? Falei, Mauro, ó, esta avaliação do realizador aqui, a educação gosta de colocar bastante perguntas, né? Eu coloquei 20 aqui, mas eu não fico confortável com 20, porque eu acho que é muito, né? 10. Mas e 10, Guzo? Você acha que tá legal? Eu colocaria menos. Quanto? 3. Aí ele falou, fechou. 3. Faça 3 questões. Porque, pessoal, para pegar elefante, não precisa ter 50 perguntas. Quando você faz 50 perguntas, a causa raiz maior, a mais importante, fica no meio lá, sabe? Agora, com essas 3 questões, a gente vai pegar os pontos mais importantes. Sim. Entendeu? Que eu acho que bem objetivo, mas muito bem observado, Eunice. Você que sofreu, né, entre aspas, com essas 3 questões, faz todo sentido as suas observações, tá? Eu quero colocar aqui diante da nossa reunião, né, essa oportunidade brilhante de estarmos discutindo esse material, porque o professor Otávio, que sabe muito bem que sempre nós trouxemos a questão, né, dos anos iniciais dentro do PEI, como trabalhar, porque é uma coisa nova aí. E está sendo uma oportunidade de ouro. Eu espero que esse material já está bom, fique melhor aí. Agora, começa a pedir lá para o pessoal, né, Otávio, principalmente aí, Carla, né, e precisamos fazer coisas para anos iniciais. Isso, ótimo. Tá? Obrigada. Obrigado a você, Nilce. Tchau. Vamos, então, para o último grupo. Quem é o estudante, o autor. Está rendendo, viu, Lúcio? Está rendendo a nossa reunião hoje, viu? Tá bom. Vamos lá. Boa tarde, Lúcio. Tudo bem? Meu nome é Fábio. Sou Bem, vice-diretor da Escola Otávio.
na cidade de Itaporanga, uma escola rural também, tá? Ali no grupo a gente discutiu, Gozo, a respeito do documento DOS, tá? Aí, num dos indicadores, e no caso aqui a gente pegou o último, tá certo? É o indicador 13. Aí ele começa falando do indicador, é a métrica para avaliar a evolução, o desempenho, o sucesso, tá? E a gente queria que você citasse para a gente um exemplo, fazendo um favor. No DOS, ô Fábio? O que tem no DOS aqui que eu não estou vendo aqui? Desculpa. É o glossário de palavras. Ah, o glossário de palavras. Qual que é o item? Última. Indicador. Ah, o indicador. Índice de participação dos estudantes em atividades de protagonismo juvenil? Indicador é a métrica para avaliar a evolução, é o 13. Tá, o 13, tá. Indicador é a métrica para avaliar a evolução em desempenho, o sucesso ou não de uma determinada temática, de um profissional, ou de um processo, ou até de uma organização, certo? Isso, a gente queria um exemplo. Tá bom. Você quer algum desses exemplos que estão aqui ou qualquer outro? Pode ser qualquer um. Como é que você sabe se pedagogia da presença, que deve ser uma das principais ferramentas de tutoria, está acontecendo na escola? Me fala um indicador. Estou perguntando, mas vou responder, tá? Pedagogia da presença e educação interdimensional são as duas principais ferramentas de trabalho do educador. São as duas principais ferramentas de trabalho do tutor. São as duas principais ferramentas de trabalho do diretor, para fazer com os adultos e também com os adolescentes e crianças, certo? Agora, pedagogia da presença. Qual é o indicador definitivo que mostra que a escola tem pedagogia da presença? De uma forma que não é opinião, não é ponto de vista, é fato. Qual o indicador? Vou te falar dois. Índice de assiduidade dos estudantes. Quando os alunos vêm para a escola e não faltam, têm vontade de ir na escola, o que significa? Que eles são bem acolhidos, são chamados pelos nomes, são respeitados, são atendidos, e eles gostam de ir na escola. Certo? Então, para você justificar por meio de um indicador, que é algo mensurável, certo? É mensurável. Que não é opinião, não é ponto de vista. A assiduidade do estudante mostra que existe, sim, pedagogia da presença dentro da escola. Agora eu vou fazer o papel do supervisor. Outro exemplo, tá? Simples, hein? Eu vou numa escola. Eu chego na escola, a menina lá da secretaria fala: bom dia, senhor Guzzo, tudo bem? A equipe gestora está te esperando. Já me falaram aqui que o senhor viria hoje, nesse horário. Seja bem-vindo, bom dia. Aí eu entro na porta, um professor: ô, senhor Guzzo, bom dia, seja bem-vindo. Aí eu vou, outro menino: bom dia, senhor Guzzo. Oh, bom dia, você é japonês, né? Aquele menino, você é japonês, né? O que você está fazendo aqui, né? Um menino de 7 anos pergunta isso para você. Aí o outro passa: bom dia, bom dia. O que está acontecendo aí? Não é um indicador, mas são constatações, né? O indicador, se eu quiser, eu posso falar: eu encontrei 20 pessoas e as 20 pessoas me deram um bom dia. Ou, constatação: eu cheguei, todo mundo me deu um bom dia. Então, uma coisa é constatação, outra coisa é indicador. Indicador é uma evidência que registra coisas, certo? Indicador é uma evidência, tá? Agora, qual é a evidência que o professor, para você, por exemplo, Laine, qual o indicador que o acolhimento foi muito bem feito? O acolhimento das crianças foi muito bem feito. E uma coisa mensurável. Por exemplo,
é um dos mais importantes do acolhimento, é quantos meninos colocaram, o percentual de meninos e meninas que colocaram os seus sonhos no varal do sonho. Então, estou falando assim, porque o principal objetivo do acolhimento é fazer a molecada sonhar. Não é nem projeto de vida ainda, hein? O principal objetivo do acolhimento é fazer a molecada sonhar. Então, eu tenho que fazer atividades de convivência, eu preciso fazer atividades de protagonismo, eu preciso fazer atividades de cooperação, de trabalho em equipe, né, de autoconhecimento. Eu preciso fazer mais para quê? Para lá no final a gente sensibilizar o moleque e o moleque colocar lá o seu sonho no varal do sonho. Então, se você tem lá 100 alunos, 95 colocou o sonho lá no varal dos sonhos, aí, pô, meu, o acolhimento foi bom pra caramba, 80% foi bom pra caramba, 70% também foi bom. Agora, chegou no final do acolhimento, só 20% colocou os seus sonhos lá, o acolhimento foi bom, ô Fábio? Não. Agora, 90% foi excelente. Então, são indicadores. Indicadores não é opinião, indicadores não é ponto de vista, indicador é uma coisa que você mede. Tá? E quando você mede, por exemplo, a Cleide está aí, né? A Cleide está aí. Ela, lá no começo, lá em 2012, eu falava assim, Cleide, quando o secretário da Educação vai chegar aqui, como é que ele vai querer, o que ele vai perguntar? Sua escola é boa? Como é que você vai justificar para o secretário da Educação que a sua escola é boa? Então, Cleide, eu não vou contar tudo, né, Cleide? Mas, senão ela vai me bater depois, pessoal. Mas é assim, ó, a escola é boa porque os meninos gostam da escola. A escola é boa porque os professores gostam da escola. A escola é boa porque ela é bonita, a escola. A escola é boa porque todos os móveis são novos. Isso é justificativa que uma escola é boa, Fábio? É? Eu vou te repetir. A escola é boa porque os meninos gostam de vir para a escola. A escola é boa porque os professores gostam de vir para a escola. A escola é boa porque ela é bonita. A escola é boa porque tem equipamentos. Isso é justificativa que a escola é boa, tá, ô Fábio? Não. Não. A escola é boa quando os meninos tiram notas boas no Saresp. Os meninos, a escola é boa de ensino médio quando 80% dos meninos entram na universidade. A escola é boa porque a assiduidade média da escola é 98% dos estudantes. A escola é boa quando 99% é o índice de assiduidade dos professores. Então, se o secretário chegar na sua escola, não é para falar que a escola é bonita, que a escola é boa porque ela é... A escola é boa aqui porque o Saresp é alto pra caramba, a assiduidade é alta pra caramba, do adulto, da criança. Então, indicadores são, né, medem a evolução ou uma excelência ou não, né, de um professor. Quais são os indicadores indicadores importantes para o professor? Que mede, que fala que o professor é bom? O professor é bom é que os meninos gostam dele. O professor é bom que ele é amigo de todo mundo. O professor é bom porque ele é simpático. O professor é bom porque ele é atencioso. Isso é classificação de um professor bom? Agora, qual o indicador que mostra que o professor é bom? Os meninos, o índice de presença dos alunos na sala desse professor é 99%. Não é bom esse professor? As notas e o aprendizado da molecada, que estava na classe que estava 40% abaixo do básico, agora, no meio do ano, já está em 20% abaixo do básico. Esse professor não é bom? Através de indicadores, Fábio. Tá? Através de indicadores. Tá? Não sei se eu te expliquei, Fábio. Sim. Obrigado. Tá? Algum PEC, supervisor, não sei se os supervisores estão aqui, mas se querem se ausentar. Gostaria de algum outro discurso, gostaria de fazer uma outra pergunta. Presidente de alguma luta. Você gostaria disso? Então, bem. Gus, eu gostaria também de apresentar a nossa parceira. Você conhece, nós já estávamos juntos em São Paulo, mas a Silvana
ela é uma das peças que nos ajuda aqui na diretoria de ensino de Tararé, ela é o ponto focal do programa, né, junto com as demais, do grupo pedagógico. Boa tarde, Silvana, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Cleide. Ah, tá, irmão Cleide. Olha, tá vendo, Cleide? Cleide, aparece aí. Oi. Boa tarde, Cleide. Você tá... Ela tá... Tá ouvindo? Perdão, eu estava te ouvindo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, você? Tudo bem. Cleide, eu trabalho com o Otávio, né? Eu sou ponto focal do PEI, né? Já faz mais de um ano. Eu trabalhava numa escola PEI e vim para cá. E eu gostaria de saber de você qual foi o seu maior desafio quando você iniciou no programa PEI com a sua escola, que, como disse o Guzo, você foi uma das pioneiras, né? No estado de São Paulo. Qual foi o seu maior desafio? Ficaria ali. Eu gostaria também de complementar a pergunta da professora, da PEC. Boa tarde, Cleide. Boa tarde, Otávio. Eu sempre ouço suas lives, também quando você faz o concurso, eu gosto muito das suas inserções. E eu estava com a Silvana estava conversando sobre isso, eu falei, Silvana, nós temos gestores aqui hoje. Temos diretores de escola, temos vice-diretores, e eles estão implementando o programa, né, aqui na nossa região. A Cleide é diretora, foi diretora, implementadora, onde sabia se ia dar certo ou não. O que é que você diria, além do que ela perguntou do desafio, para esses gestores que estão aqui hoje, olhando todos esses documentos em frente ao programa? Vamos lá, né, Guzo? Vamos ajudar um pouquinho, porque a live é sua. Vamos lá. É assim, ó. Em 2012, eu não conhecia o programa. Eu fui apresentada em janeiro, lá em Águas, né? Águas de Lindóia. E na volta eu tinha que colocar tudo para funcionar. Um clube juvenil, a tutoria, implementar tudo que o programa tem. Esses foram os grandes desafios. O primeiro, você ter uma tutoria saudável. Uma tutoria que abraçasse o aluno. Mas é o que o Guzo está dizendo desde o começo aqui dessa live. A tutoria que abraça o aluno é aquela tutoria que vem junto, entendeu? Que traz junto com ela, né, a pedagogia da presença. Não há tutoria sem pedagogia da presença. Então, o professor não é amável. O professor, sabe, ele vai... o Guzo falou isso, sabe? De mente e de coração. Então, nós chegamos na escola, para nós era muito difícil, o menino adolescente, 14, 15 anos, com muitos problemas, trazer para nós e o professor saber filtrar as coisas que o menino dizia. Então, esse era o primeiro desafio. Então, você fazer uma pedagogia da presença na escola que realmente funcione. Quando o Guzo diz assim, você tem que falar um bom dia. É um bom dia de coração, é um bom dia de bom dia, sabe? De o menino entender que não é um bom dia porque está no papel dizer bom dia ou porque está lá dizendo bom dia. Essa é a primeira coisa. A segunda era quando a gente, depois de entender a pedagogia da presença, era trazer uma tutoria. Por quê? Porque o menino acolhido é aquele menino que quer ir para a escola. Ele tem que ter muita vontade de ir para a escola. E eu acho hoje que vocês enfrentam, pós-pandemia, não a criança não querendo ir para a escola, mas a resistência do pai de mandar, às vezes, para a escola. Então, fica complicado. Quando a escola é gostosa, e o Guzo, no começo, me dizia isso, a escola, Cleide, ela tem que ser divertida, ela tem que ser agradável, ela tem que ser gostosa. E, normalmente, e eu vinha de um ensino regular, que momento a escola é gostosa? Na hora do lanche?
Entendeu? Que a gente corre, que a criança corre, que ela brinca, que ela se socializa com outras crianças. Então, o professor tem que entender isso, ele tem que ir para a escola munido dos princípios entendidos, né? De que quando você vai lá e pratica uma pedagogia da presença, você tem uma tutoria, você tem uma qualidade, uma excelência em gestão, entendeu? A escola fica muito gostosa. Mas, Cleide, você não respondeu as perguntas da Silvana. Qual foi o seu principal desafio? Eu acho que o primeiro desafio era estudar e entender bem o programa. Entendeu? Aprender, aprender e aprender. Entendeu? Eu costumo dizer, quando eu vou a alguns lugares, Silvana, que nós, professores, ainda somos muito resistentes a nos aprofundar no assunto. Então, você recebe um passo a passo de tutoria, mas a gente vai lendo e não vai procurando mais, entendeu? Então, o meu maior desafio foi estudar e fazer a minha equipe também estudar o tanto que eu estudava. Entender Antônio Carlos Gomes da Costa. Isso foi extremamente desafiador. Então, o primeiro ano para nós foi dificílimo. O Gusto estava cada 30 dias na escola, ele sabe disso. Por quê? Faltava o hábito de estudar, de entender os documentos e praticar o que estava atrás de cada documento. Esse foi o maior desafio. Cleide, eu só puder interferir, né? A gente trabalhou junto em 2012, 13, 14 e depois até 2018, né? Então, a nossa história é bastante extensa, tá, pessoal? Mesmo depois da implantação, a escola dela era da mesma cidade que eu moro, então, de vez em quando ela gritava e eu ia lá na escola, lá, fazer reuniões aí com a Cleide, com a equipe, né? Então, eu acho o seguinte também, Cleide, a gente tem resistência dentro da gente, né? Tem, né? tem. Acho que você faz isso bem, não estou falando uma coisa que você já não fala, né? Então, a resistência vem da gente, né? Vem. Então, a Cleide, ela está falando bonitinho assim, mas ela também era resistente no começo. Muito resistente. Era a minha maior dificuldade, eu não menti. Eu vim do ensino regular e a gente lia por alto, blá, 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 o documento e pronto, já sei tudo, sou doutorada nisso. Quando eu cheguei no PEI, não era isso, né, Guzo? Eu tinha que me doutorar mesmo no assunto. Que eu tinha uma equipe que precisava que eu os orientasse, entendeu? E eu apanhei muito, tá, gente? Não é assim tão agradável e tão lindo, não. Eu apanhei bastante. Ótimo. Obrigada, viu, Cleide? Imagina, espero ter respondido. Agora, o Otávio fez uma pergunta. Qual é a pergunta, Otávio? Desculpe. O que você diria para os gestores nossos que estão coordenando o programa hoje? O que eu diria para os seus professores é, primeiro, o programa é ótimo. Em 32 anos de magistério, eu nunca vi nada parecido com o programa. Essa é a primeira coisa. A segunda, que vocês têm que estudar muito. Muito, entendeu? Estudar e... Acho que caiu. Eu, Guzo. Oi. E ela pensou em desistir? Vocês brigavam muito. Oi? Vocês tinham umas brigas pedagógicas legais? Não, a gente tinha. Até hoje. Até hoje. Ai, Guzo, ela entrou aí, ó. Cleide, continua aí. Continua. Bom, então, voltando. Guzo. Não, pode falar, tá? Voltou. Então, vamos lá. Desculpe, caiu a ligação. Aí, assim, ó. Primeiro, então, era esse envolvimento. Então, era difícil. Eu acho que conselhos. Estudar muito. Tentar entender exatamente o que o programa diz. Não ficar amarrado a gavetinhas. Nós somos muito presos a isso. Eu sei tudo do que é os 4 pilares da educação, sabe mesmo? Eu tenho questionado muito isso.
que é aprender a aprender? O que foi para você, professor? O que foi para mim, Cleide, aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser, entendeu? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é isso. Entender que os princípios precisam das premissas e as premissas do princípio. E a escola precisa dos dois. Por isso está lá a base do programa, entendeu? Então, para mim, o melhor conselho que daria a todos, estudar muito, envolver a equipe da escola em estudar, trazer o pai para dentro da escola, explicando a ele o que é cada coisa que se faz na escola e mostrando. Então, quando eu fazia uma reunião, eu trazia os meus clubes juvenis para se apresentarem para os pais. Eles não sabem o que é um clube juvenil. A produção deles, entendeu? Então, assim, eles são solidários, autônomos e competentes. Eles são protagonistas quando eles estão nos clubes. O pai precisa entender isso. O aluno tem que se sentir feliz na escola, participativo. Então, isto são os desafios. Trazer o pai conhecedor do programa do ensino integral, o aluno envolvido com todas as atividades da escola, que ele possa opinar de vez em quando, ou sempre, dentro da escola, e que o grupo de professores e gestores estudem muito. E, por fim, né, trazer o que o Guzo disse, né? Tem que ser uma escola feliz e você tem que estar feliz. Você tem que dar o seu coração, estar lá dentro de coração e mente, como diz o Guzo, isso é verdade. Quando a gente aprende, né, coração e mente junto dentro da escola, é uma alegria. Que bom. Muito obrigada, Cleide. Nada. Otávio, respondi? Perfeito. Respondeu sim e trouxe para nós, nessa fala sua, muito resumida, né, de toda a sua história, porque eu imagino como foi um diretor de 2012 pensar em fazer aqueles documentos, fazer agenda, e fazer tanta coisa, instrumentos de gestão, saindo do regular. Hoje nós temos já um... Otávio, eu vou te interromper. O dia que eu falei para a Cleide que ela precisava fazer de agenda, ela me expulsou da escola. Eu já ouvi isso daí em alguma live, viu, Gus? Eu já ouvi essa história. Então, ela também era teimosa, ela também era resistente, mas tinha educação na mente e no coração, então deu certo, né? Não, e nessa conversa muito resumida, professora, a senhora trouxe para nós aqui, mostrar para os pais o protagonismo dos alunos através dos clubes. Então, isso é muito rico, né? Só que você já evidenciou tudo isso, mas imagina você implementando algo que não tinha referência. Olha o tamanho do desafio, né? Na escola da Cleide, quem fazia reuniões com os pais, quem falava com os alunos, eram os tutores. Os tutores falavam com os pais. Isso. Em Cararé também os tutores estão entrando nessa seara aí. Estão fazendo... Otávio, olha, é assim, ó, você vai medindo o amadurecimento da sua escola quando você começa a trazer o pai para dentro da escola de uma forma diferente e gostosa. Eu comentei ontem isso, Guzo, inclusive, numa escola que eu estive em Santo André. É assim, ó, a reunião de pais, anota. O pai hoje tem acesso à internet, ele tem a nota do aluno. Então, o pai começa por aí, ele não vai à escola, eu vou lá para ouvir, entendeu? A sua nota, não vai. 2, toda vez que se chama um pai na escola, nunca se elogia. Isso eu aprendi com o Guzo. Então, a gente só chama o pai do aluno ruim. Você nunca chama o pai do aluno bom e diz, nossa, parabéns, seu filho tirou 8. Aí o pai vem, o menino ruim, o menino arteiro, conversador, cria problemas. Todas as escolas têm, nós sabemos disso. Você chega, o pai senta, ele já chega bufando. Ai, vamos falar. Então, assim, muda a fala. Vamos apresentar para o pai o que de bom o menino faz. Uma outra coisa que eu aprendi também com o Guzo ao longo do tempo, é complicado, mas é assim, ó, o menino só tira 1,5.
Aí o menino tirou 2, 2,5. Eu sempre falo para o professor tutor, falava, né, lá no meu passado, e acontecia. Compra uma caixa de bis, deixa no seu armário. O menino só tira 1. Ah, ele tirou 2. Ele é bom? Ele não é ótimo, mas ele melhorou, ele tentou. Pegar o bis, quando você cruza com ele, não é para parar a sua aula, não é para você deixar de almoçar, não é para você não tomar seu café, nada, mas você está cruzando no corredor, põe um bis no bolso, cruzou com o menino, entendeu? Então você vira para o menino e fala assim, olha, seu professor de matemática me disse que você tirou 2. Parabéns, toma um bis para você comer depois e vai embora. Esse menino vai tirar 3. Esse menino vai parar de conversar, tirar 4. Esse menino vai melhorar. Entendeu? Então, tem que trazer isso. Aí leva o pai, chama esse pai e fala assim, sabe, pai, eu chamei você aqui porque seu menino tirava 1 até ontem. O senhor não acredita, ele tirou 2 na prova. O pai vai falar, e você só... Claro, para quem só... Entendeu? Então, não há só reclamações. Precisa ter elogio. Quando esse pai chega em casa, filho, fui lá na escola, a professora falou, a diretora falou que você está melhorando, o seu tutor falou, entendeu? As reuniões de pais, então, para que é que elas existem? Para que o pai vá ver o que você fez de bom na sua escola durante um bimestre. Era isso que eu fazia nas minhas reuniões. O pai chegava... O menino recebia ele no portão, o menino tinha feito, uma bagunça, vamos lá, vamos contar a verdade. Uma bagunça na cozinha, mas feito o bolo. Eu era a maior compradora de tangue desse país, fazia um suco, e ele servia, vem pai, vem tomar um suco, um bolo, eu fiz ontem à tarde, entendeu? Essas coisas. O menino assanhado para a reunião, porque ele queria o pai lá, porque tinha o grupo do violão que tocava, o grupo que cantava, o grupo que dançava, o pessoal que recitava, tudo podia fazer. E o pai assistia um showzinho. E eu, como diretora da escola, explicava que durante o bimestre eles fizeram isso. Então o pai fala, nossa, meu filho era tão ruim na outra escola, e olha o que ele está produzindo aqui. Então o pai vem com alegria, todo pai vem ver o filho na escola. Aí você traz o pai para a escola, o pai manda o filho para a escola, o filho melhora, é uma sequência de melhoras. Que bom. Outro indicador para o Fábio aí, presença dos pais na escola nas reuniões. Exato. Quando você falou isso, eu pensei também. É um indicador bem saudável, viu, Fábio? Levante esse indicador. Mas não que o pai vai lá para receber notas ou receber notícias ruins. Faça o pai ir lá para participar. Vem aí uma semana de outubro, de Dia das Crianças, fechando um 3º bimestre. Sabe? Leva o pai para pular corda, amarelinha, passa anel. Ninguém lembra dessas brincadeiras mais. É divertidíssimo. E os meninos com os pais na escola. Esse pai e esse menino nunca mais vão esquecer a escola. Tenha certeza. Não, sem dúvida, sem dúvida. Gente, viu, nós estávamos observando que nós não sabíamos, né? E esse bate-papo ia ser tão produtivo. Nossa propósito era discutir ficha. Eu tô com as fichas aqui, então vai crescer, você vai ficar um monte já. Mas os meninos já fizeram boa parte dos questionamentos, né, nos anos iniciais, e a Cleide agora trouxe com essa riqueza de vivência, né, de chão de sala de aula, de uma gestora que começou a implementação do programa. Então, assim, gente, encerrar a nossa reunião hoje, encerrar o percurso com chaves de ouro e com vontade de querer mais. Se o pai queria voltar na escola, e nós queremos ter outro momento de conversa com vocês, porque vocês mostram o caminho, né, gente? O caminho, vocês elucidam muita coisa, porque vocês vivenciaram tudo isso. Vamos então, ó, para vocês. Otávio, tira uma fotona aí da turma aí para nós, por favor.
Tira uma fotona da turma aí. Tira a foto da turma aí, da tela, da turma aí, tudo. Depois manda pra gente. E com eles atrás, né? Não, tira o pessoal sentado mesmo, assim. Tira daqui pra lá e de lá pra cá. Ó, posso parar de gravar agora? Vou parar de gravar e a gente tira a foto, tá bom? Tá. Vem daqui. Não, ele está tirando daqui. Certo. Seria um print da tela, né?